A Educação da Vontade, por Julie Payot. Tradução de Roberto Mallet, editora Quirion. Canal Leconde. Segundo, parte prática. Livro 4. As meditações particulares. Capítulo 1. Os inimigos a combater. O sentimento vago e a sensualidade. Parágrafo 1. Os inimigos a combater são, como vimos, dois: a sensualidade e a preguiça. Sendo a preguiça o abandono perpétuo de si mesmo, constitui o meio necessário ao desenvolvimento de todos os germes viciosos, e, em certo sentido, toda a paixão baixa vem da preguiça. Se nos perguntassem, não temeríamos declarar que todas as paixões inferiores vêm, como diziam os estoicos, de um relaxamento da vontade. O que é estar apaixonado, com efeito, se não deixar de ser senhor de si mesmo? A paixão é a animalidade vitoriosa. É o cego impulso da hereditariedade que obscurece a inteligência, oprime-a e, mais ainda, põe-na a seu serviço. É a supressão da humanidade em nós, o rebaixamento do que é ao mesmo tempo nossa honra e nossa razão de ser. Durante o tempo em que ela reina, regredimos na escala zoológica. E, entretanto, as paixões são menos perigosas, cremos, por causa de sua pouca duração, que essas forças que têm uma ação nociva a todos os instantes, e que já comparamos à ação da gravidade sobre a pedra. E assim como um edifício só é sólido quando o arquiteto faz trabalhar para a estabilidade das paredes as mesmas leis da gravidade, também aqui a obra de nossa regeneração só será durável se tivermos neutralizado absolutamente a ação das potências hostis, opondo-lhes a organização vitoriosa das forças favoráveis ao nosso fim, e se tivermos obrigado mesmo algumas dessas potências hostis a lutar por nós. Mas como reconhecer, como que à primeira vista, se uma força nos é hostil ou favorável? Nada é mais simples. Toda força psicológica é perigosa para nossa vontade se ela age no mesmo sentido da preguiça, e vantajosa se agir em sentido contrário. O trabalho a ser empreendido torna-se assim muito claro. É preciso primeiro enfraquecer ou destruir, se possível, as potências que tendem a arruinar a energia e conferir a maior força possível àquelas que tendem a dar-lhe maior vigor. As causas de enfraquecimento da vontade perseverante são numerosas. A primeira, em importância, é esse sentimentalismo vago, tão frequente entre os jovens, que conduz insensivelmente a imaginação a se comprazer em devaneios voluptuosos, os quais são a causa habitual dos tristes hábitos solitários. Vem em seguida a influência funesta dos colegas que abandonaram todo o esforço de melhoramento de si mesmos, a vida nos bares e restaurantes, a tristeza, o desânimo, a terrível coorte de sofismas de que se servem os preguiçosos para desculpar sua ociosidade, sofismas tão frequentemente repetidos que se impõem mesmo às pessoas esclarecidas e que acabam adquirindo a autoridade, a evidência de axiomas. Axiomas funestos, mesmo que fossem verdadeiros. Parágrafo 2. Começaremos então o estudo dos fatos psicológicos funestos para a vontade pelo exame do sentimentalismo vago, das aspirações sem finalidade. Na escola, o jovem adolescente, contido pela disciplina da instituição, ocupado com as várias tarefas obrigatórias, atento por causa da emulação, pela preocupação com os exames, obrigado a levar uma vida sóbria e rigorosamente regrada, não tem tempo para abandonar-se a longos devaneios. Atualmente, ao menos, pois diminuíram o número de horas de estudo e aumentaram as horas de recreação.
Ele não pode mais, como infelizmente quase todos os alunos internos faziam outrora, consagrar um bom tempo de seus estudos da noite ao devaneio e à evocação de cenas de ternura apaixonada. Mas ao sair do liceu, bruscamente lançado sozinho numa cidade, sem parentes, sem vigilância, sem trabalho imediato obrigatório e mesmo sem trabalho claramente definido, as horas de inteiro abandono, de lassidão, de preguiça absoluta, acumulam-se. Por desgraça, justamente nessa época, as transformações fisiológicas que vêm sendo elaboradas há um bom tempo completam-se. O crescimento está quase terminado. O enorme esforço necessário à criança para ordenar e desemaranhar o mundo exterior acabou. A grande quantidade de forças que agora estão sem emprego torna-se uma causa de perturbações. O despertar completo do sentido genésico colore subitamente o pensamento de reflexos que ele não tinha. A imaginação tem nisso uma boa parte. É esse estado de sofrimento real, mas poetizado pela literatura, que desenha tão bem Beaumarchais em Querubim. O jovem não ama nenhuma mulher determinada. Ele ainda está amando o amor. Há em nós, nessa idade, um tal poder de transfiguração, um tal vigor de vida transbordante, uma tal necessidade de expandir para o exterior, de se devotar a uma causa qualquer, de sacrificar-se, que faz dela uma época abençoada. Mas, esse é um período decisivo na vida. É indispensável que esse ardor seja despendido. Se não for usado em ocupações honrosas, corre-se o risco de consumi-lo em prazeres vis e vergonhosos. É esse o momento da luta de Hércules entre o vício e a virtude. Seja qual for o partido escolhido, será adotado com um ardor extremo. Para a grande maioria dos jovens, não há dúvida na escolha. Vão para onde lhes levam o desgosto pelos estudos, os deploráveis exemplos, a ausência de recreações saudáveis, a fraqueza de sua vontade e sua imaginação poluída e corrompida. Desses, é impróprio dizer que desertam da luta, pois sequer tentam lutar por um só instante. Devemos, aliás, concordar que esses belos romances vividos em imaginação, esse futuro arranjado a seu próprio gosto, são infinitamente mais interessantes que o trabalho e exigem menos esforços. Assim, quando o estudo se torna desagradável, como o estudante pode sempre deixar para o dia seguinte o que está fazendo, deixa-se levar por esses devaneios que consomem o melhor do seu tempo. Quantos jovens vivem assim um romance, construindo em todos os seus lances durante semanas e semanas, retomando o tema de 100 maneiras diferentes, imaginando sua heroína em várias circunstâncias, dirigindo-lhe mesmo em voz alta, palavras que jamais lhe foram mais ternas, mais doces, mais ardentes. Como os romances dos nossos romancistas são pálidos e descoloridos, perto dos nossos próprios romances dos 18 anos. Falta às suas situações e seus personagens essa grande superabundância de afeições, essa generosidade de desinteresse que é o apanágio desses anos privilegiados. É apenas mais tarde, quando a imaginação se volta para objetos sérios e é resfriada, que pedimos aos romancistas que substituam o poeta que fomos e que não somos mais. Infelizmente, esses belos romances são construídos nas horas que deveriam ser dedicadas ao trabalho, e com muita frequência, os jovens adquirem tão bem o hábito do devaneio que todo trabalho sério torna-se impossível. Uma frase lida, uma sugestão, bastam para nos afastar totalmente do trabalho. Uma hora rapidamente se vai,
antes que nos reconquistemos. E, ademais, por contraste, a vida solitária do estudante isolado em seu quarto, seus trabalhos frequentemente tediosos, parecem tão amargos que toda a coragem esmorece. É muito duro descer de um céu encantado para o prosaísmo da vida real. Em todas as suas formas, o devaneio vago é extremamente nocivo. Quantas horas fecundas para o trabalho consomem-se, inúteis e vazias. Esse desperdício de inteligência e de sentimento provém de causas superficiais, de um desregramento da imaginação, mas, infelizmente, também de causas profundas. Uma causa profunda é a transformação fisiológica de que já falamos. É o advento da virilidade. É, por outro lado, a distância considerável que há entre essa capacidade fisiológica e a capacidade social correspondente. Desde o final de seus estudos secundários, o jovem deve trabalhar de 8 a 10 anos a fim de criar para si uma situação que lhe permita casar-se conforme as conveniências. É admitido em nossa sociedade que uma jovem deve adquirir seu marido, e raros são os jovens que ousam encarar o casamento sem dote, contando com sua juventude, seu ardor, sua coragem para chegar a uma vida confortável. Preferem esperar e fazem com frequência um cálculo errado, pois infelizmente o dote não vem sem a jovem, e com muita frequência ele é contrabalançado por sua saúde vacilante, pelo gosto das despesas, pela incapacidade de qualquer trabalho interior e pelos inconvenientes que resultam para a mulher e para o marido da ociosidade da mulher. Com tais hábitos sociais, um estudante raramente pode se casar antes dos 30 anos, de forma que os 10 mais belos anos da vida passam-se ou nas lutas sempre penosas contra as necessidades fisiológicas, ou então no vício. Ora, raros são aqueles que lutam bem por muito tempo, e é numa vida tola, absurda e desmoralizante que a maioria dos estudantes desperdiçam sua juventude. É triste calcular a soma de infelicidades causadas pela fatal moda do casamento tardio. Quantas alegrias, quanta saúde, quanta energia insensatamente desperdiçadas, pois, se o casamento tem inconvenientes, se impõe pesadas responsabilidades, impõe-nas numa idade em que se é capaz de suportá-las alegremente. Os esforços necessários para viver e sustentar os seus, ao menos não são esforços exclusivamente egoístas. Dão ao jovem homem uma viril e sã disciplina de trabalho altruísta. Ademais, se o casamento sem dote tem inconvenientes, ele tem grandes vantagens morais. É um interesse primordial da mulher manter a inteligência do marido clara e cuidar da sua saúde. Ela não delega a qualquer criada sem moralidade o cuidado de preparar as refeições. Os diversos alimentos são para ela um teclado estudado e conhecido, que ela toca habilmente e cujos efeitos sobre a saúde daquele que é tudo para ela lhes são conhecidos. O marido, por seu lado, sente-se responsável pelas almas e não tem nenhuma inquietude, pois pode precaver-se da possibilidade da morte por um seguro de vida. Deixa em casa ao sair uma mulher de bom senso e de coração, sadia de corpo e vigorosa. Sabe que sempre encontrará, ao voltar, uma afeição segura e boas consolações nos dissabores. Sabe que encontrará a casa limpa, asseada, com esse ar de festa que tem os lares felizes. Não há para um jovem sentimento mais fortificante que o produzido por essa associação de duas pessoas de bom senso e de coração contra a infelicidade e a doença. À medida que se avança na vida, o afeto e a felicidade crescem. O trabalho de um
a economia da outra, permitem embelezar o interior da casa. Cada enfeite comprado, cada móvel novo é o resultado do sacrifício de todo o prazer, de toda a alegria que não é comum. Isso sem falar nas crianças. Cria laços de uma força extraordinária. Nas uniões que começaram modestamente, o conforto aumenta com a idade, as cargas diminuem e a velhice é perfeitamente feliz, porque não se frui bem da segurança, da tranquilidade, da fortuna, senão depois de ter trabalhado longamente para obtê-las. Tanto isso é verdade que, como diz o poeta, abre aspas, o homem só goza longamente e sem remorsos dos bens que pagou caro com seus esforços. Fecha aspas. Sully Prudhomme. Não se deve hesitar em casar-se jovem. E como isso só é possível renunciando a um grande dote, a vantagem é que se escolherá a esposa por ela mesma, por suas qualidades. Aliás, é preciso reconhecer que as jovens que desposarão mais tarde nossos estudantes estarão cada vez menos aptas ao casamento. A educação de estufa que recebem, a ausência de exercícios, de ar livre, o abuso do espartilho, tornam-nas frequentemente impróprias para os encargos da gravidez. Bem poucas têm a coragem ou a força para amamentar seus filhos. Os médicos são unânimes em constatar a frequência alarmante de enfermidades uterinas. E o que é mais grave, a ociosidade absoluta em que elas passam os anos subsequentes à saída do pensionato, a nutrição excelente que recebem, a ausência de toda a fadiga, as noitadas excitantes a que vão, a ópera, a leitura de romances sentimentais que lhes é permitida e que lhes dão os jornais sobre moda ou feitos para senhoritas, esse conjunto de causas faz com que sua imaginação não escape à perversão. Não se calcula como são terríveis os sofrimentos ocultos dessas ociosas jovens. Ademais, criadas à margem da vida, só percebem as aparências polidas das relações humanas. Vivem seguras do amanhã. Não conhecem nada da verdade e fazem de todas as coisas ideias eminentemente aptas a produzir, quando enfrentam a realidade, dolorosas desilusões. Elas com certeza têm geralmente menos bom senso que as jovens das famílias trabalhadoras. Mas, dizem, essas jovens ricas têm ao menos a superioridade da instrução. São grandes as ilusões que se tem sobre isso. Quase nunca chegam a ter uma cultura sólida. Podem pôr muitas coisas na memória, mas não esperem delas os esforços da imaginação criadora. Dificilmente obtém-se delas uma personalidade. Rimanuel, inspetor-geral, presidente há muitos anos do júri de admissão de meninas, constatou-o em muitos dos seus relatórios anuais. Aliás, façam o que quiserem. Quando as desposamos, temos uma tal vantagem sobre elas que jamais parecerão para o marido, sobretudo se o marido trabalha e pensa, senão alunas medíocres. Mas mesmo sem grande instrução, a mulher de espírito reto, de raciocínio judicioso, de observação penetrante, é infinitamente preciosa para o homem de talento. Ele vive com efeito e, cada vez mais, acima da humanidade. Continua com perseverança a sua caça às ideias e acaba perdendo totalmente o contato com o mundo em torno. Enquanto a mulher vive inteiramente neste mundo. Ela pode fazer nele ricas colheitas de observações que o marido, desdenhando os detalhes, simplesmente não percebe. Ela serve de traço de união entre o mundo e ele. Retira às vezes com um lance de rede uma pesca milagrosa de preciosos ensinamentos, dos quais seu marido vê o alcance geral.
Stuart Mill fala constantemente em termos elogiosos da senhorita Taylor. Seus amigos, ao contrário, principalmente Bain, declaram que ela tinha um espírito muito ordinário. Eles não compreenderam que, para um pensador como Mill, extremamente confinado na abstração, se a senhorita Taylor tinha um juízo perspicaz e um espírito observador, deve-lhe ter fornecido, como declara Mill, matérias para suas mais belas teorias econômicas. Ora, constantemente, em seu Economia Política, Mill louva o espírito eminentemente prático das mulheres, seu gênio para o detalhe. Eis a grande influência da senhorita Taylor. E, por um motivo análogo, uma mulher dotada de um espírito de observação um pouco terra a terra, mas penetrante, é mais preciosa para um pensador que todo um harém de mulheres sábias. Mas, por mais cedo que se case um jovem dedicado ao trabalho intelectual, como ele não pode se casar ao sair do liceu ou do ginásio, restam-lhe vários anos em que terá que lutar para libertar-se da vassalagem às necessidades fisiológicas. Essa luta é pura questão de tática. Se mal empreendida, a derrota é certa. Parágrafo 3º. Não devemos temer, em um livro escrito sobretudo para jovens de 18 a 25 anos, abordar uma questão tão importante quanto a da sensualidade. Não falar de algo de que sofreram os mais puros gênios humanos é por hipocrisia. Kant escreveu sobre esse assunto uma página belíssima, que foi substituída na tradução francesa por várias linhas pontilhadas. Esses pontos dizem muito sobre o estado de espírito do público sobre essa questão. E quando pensamos na grosseria da conversa que tem depois do jantar, na sala de fumar, os homens bem-educados, seria muita ingenuidade tomar por moeda verdadeira esse pudor que não passa de hipocrisia. E para não ousar dizer o que um homem de coração deve dizer. É a mais pura verdade que o sentimentalismo vago, produzido pela puberdade cedo, transforma-se em sensualidade. As imagens confusas precisam-se, os vagos desejos tornam-se atos, e o estudante ou se deixa levar a vergonhosos hábitos, ou, como a minoria dos jovens mais ousados ou mais ricos, passa a frequentar as mulheres cujo ofício é vender-se. As consequências desse estado de coisas são habitualmente exageradas de tal forma que o quadro, por muito carregado que seja, não espanta ninguém. Não é menos verdadeiro que a saúde ressente-se seriamente dos excessos. Os jovens que os cometem adquirem um aspecto envelhecido, que se produz por causa da consumpção dorsal, da inegável debilidade muscular, de um grande peso na coluna vertebral, sintomas ocultos negligenciados no arroubo de loucura da exuberância animal. O colorido se esvai, o frescor desaparece. Os olhos tomam um aspecto terno, lânguido. Ficam rodeados de um círculo acinzentado. A fisionomia exprime abatimento. Tudo denota uma fadiga que, repetindo-se frequentemente, acaba atacando as próprias fontes da vida. É, de certa forma, a preparação das gastrites, das nevralgias, das hipertrofias do coração, das fraquezas da vida, que começarão a desolar a existência dos imprevidentes já pelos seus 30 anos. Mas não é somente sobre o corpo que age a desastrosa influência da sensualidade. A memória embota-se de forma prodigiosa. O espírito perde toda a flexibilidade, todo o vigor. Arrasta-se de maneira lânguida e como que tomado pelo torpor.
A atenção é fraca, vacilante. Os dias transcorrem numa indiferença apática, numa indolência, numa preguiça desanimadora. Perde-se, sobretudo, essa alegria máscula que o trabalho dá. Este se torna um castigo, quando não tem sua natural recompensa. Enfim, o hábito do prazer físico substitui as emoções mais doces e mais duráveis da alma por emoções grosseiras e fortes. Esses violentos abalos arruinam a alegria dos prazeres tranquilos. E como as alegrias sensuais são breves e deixam atrás de si a fadiga e o desgosto, o caráter torna-se habitualmente triste, moroso, de uma tristeza oprimida que leva a buscar os prazeres estrepitosos, brutais, violentos. É um círculo vicioso, desolador. É inútil acrescentar a esse quadro, nem um pouco exagerado, as consequências sociais da depravação, tão dolorosas para a mulher numa sociedade como a nossa, semi-bárbara ainda, que assegura aos jovens das classes abastadas a impunidade da sedução e que se esforça por tornar inofensivas as consequências da sua depravação com suas jovens perdidas. As causas dessa sensualidade são múltiplas. Vimos que há uma causa orgânica. Assim como o apelo do estômago à consciência toma a forma desse sofrimento que denominamos fome, assim como o apelo das vias respiratórias se traduz nesse sentimento de sufocamento que surge violentamente quando o ar deixa de chegar aos pulmões, assim há um apelo dos órgãos sexuais quando o líquido seminal acumula-se, apelo brutal, imperioso, e que através de um poder mal explicado, quando o desejo não é satisfeito, perturba o trabalho regular da inteligência. Entretanto, não há aqui, como no caso da fome, sofrimento por uma falta, mas antes, sofrimento por uma pletora. Há superabundância de forças a despender. Ora, em fisiologia, como num orçamento, as transferências de fundos são possíveis e podemos inscrever numa outra coluna as somas não utilizadas. Há um sistema de equivalências que deve ser encontrado, e seja qual for a origem da força superabundante, uma fadiga, de qualquer natureza, a consome e destrói. De forma que, se a necessidade permanecesse, pura e simplesmente a luta contra ela, contra suas solicitações, seria fácil. Mas essa necessidade é como que fomentada, superexcitada por muitas causas que transformam às vezes as solicitações num ímpeto de loucura furiosa, irresistível, que pode conduzir a cometer atos insensatos, criminosos. A primeira causa da superexcitação está em nosso regime alimentar. Como já vimos, quase todos comem em excesso. Nossa alimentação é muito abundante e muito forte. Como disse Tolstói, alimentamo-nos como garanhões. Observem quando se levantam da mesa esses estudantes vermelhos, congestionados, falando alto, numa alegria violenta, e digam-me se o trabalho intelectual lhes será possível durante as horas de laboriosa digestão que se seguirão, e se a pura animalidade não vai triunfar neles. Acrescentemos a essa causa de excitação os longos períodos sentados, frequentemente na atmosfera quente das salas de aula ou na atmosfera pesada, carregada, dos cafés durante o inverno. Acrescentemos ainda o sono prolongado, que é uma causa certa de sensualidade exasperada. Dizemos causa certa porque na languidez matinal que sucede ao sono, a vontade fica como que dissolvida. O animal reina sem oposição. O próprio espírito está sonolento. E se parece a muitos que o trabalho de meditação nessas horas mornas é excelente, eles se iludem. A fina ponta do espírito está embotada. As mais banais ideias parecem originais, e quando se escreve esses belos pensamentos da matina, percebe-se que nada se fez. O pretenso trabalho do espírito era apenas um automatismo do pensamento, sem grande valor.
automatismo com efeito, e o autômato em nós é um animal indolente, com seus instintos, seus desejos. E sua inclinação natural, a meta de seu movimento, é o prazer sensual. De forma que podemos estabelecer como uma regra sem exceção, como dissemos acima, que todo jovem que permanece na cama 1 ou várias horas depois de acordar é fatalmente vicioso. E essas causas de ordem física vêm acrescentar-se à atração do ambiente. É claro que a frequentação dos colegas medíocres, sem caráter, sem energia, sem moralidade, só pode ser nociva. Infelizmente, é preciso confessá-lo, há entre os estudantes de nosso país um número considerável de sacripantas. Cria-se nos grupos uma emulação insensata. Os piores tolos dão o tom aos outros. No restaurante, sobretudo nas repletas mesas das pequenas faculdades, as refeições são feitas no meio do ruído. Entram-se em discussões ridículas, sem método. Os jovens saem de lá numa superexcitação, suscetível para aceitar as sugestões dos colegas grosseiros e temerários. Vão para as cervejarias e a orgia começa. Depois de abalos tão violentos, ficam por muito tempo incapazes de voltar ao trabalho tranquilo e às delicadas alegrias do pensamento. Essas desordens depositam como que um mau fermento que desorganiza os sentimentos superiores já tão instáveis no jovem. Se ao menos fossem essas as únicas causas da depravação, as naturezas simplesmente boas ainda poderiam evitá-las. Infelizmente, há outras sugestões de ordem mais elevada, e sofismas correntes, aceitos, que legitimam os piores excessos. Na parte psicológica deste livro, estudamos as relações da inclinação com a inteligência. Segue em si mesma, a inclinação recebe do intelecto a direção precisa, e a partir do momento em que se torna consciente do objetivo e dos meios, seu poder multiplica-se. Por outro lado, a inclinação atrai de certa forma e reúne em torno de si as ideias que têm a mesma natureza que ela. Empresta-lhes seu poder e recebe delas um poder acrescido. Há nisso uma aliança estreita. Mais que uma aliança, uma solidariedade tal que tudo aquilo que enfraquece uma das partes contratantes enfraquece a outra, e que tudo que reforça uma, reforça a outra. Isso é verdadeiro, sobretudo para as inclinações de ordem sexual. As imagens têm aqui um considerável poder de provocação. Reverberam com uma rapidez prodigiosa sobre os órgãos reprodutores. Quando a inclinação é excitada, ela envolve a inteligência inteira e tende a produzir uma sugestão violenta, quase alucinatória. E, por outro lado, nenhuma inclinação é mais facilmente despertada pelas ideias e imagens. O papel da imaginação na paixão amorosa é tão grande que não se pode exagerá-lo. Num espírito desocupado, sobretudo, pode-se dizer que o trabalho automático do pensamento tem por objeto principal essa ordem de desejos. A prova disso é que o amor só é a ocupação dominante na vida no período escolar e no mundo, entre aspas, atual, porque os mundanos vivem na mais deplorável ociosidade. Para os trabalhadores, ele não passa do que deve ser, um suplemento. Também é uma grande desgraça que nessa luta já tão difícil, em vez de ser apoiado, encorajado pelo ambiente em que vive, o estudante encontre apenas estímulos para capitular. O menor incidente pode aqui romper a frágil rédea do governo e abandonar a alma ao automatismo da paixão. Acontece com a consciência do jovem o mesmo que ao mar no mês de março. Jamais está calmo, e quando o está em aparência, um exame atento descobre potências adormecidas no fundo, que o menor vento pode transformar numa vaga terrível. É preciso, portanto, evitar com um cuidado escrupuloso tudo aquilo que pode provocar uma borrasca, ainda que passageira. Mas o que deve fazer quem vive no meio de uma sociedade e de uma literatura que prodigalizam as excitações? O jovem vive como que numa atmosfera instigante,
Tudo parece concertado em torno dele para perturbar seu discernimento quanto aos prazeres do amor. É certo que a grande maioria das pessoas bem educadas, entre aspas, são estranhas aos prazeres artísticos e intelectuais, e com frequência incapazes também de fruir profundamente e de forma durável das belezas da natureza. Ao contrário, os prazeres sensuais, acessíveis não somente aos homens, mas a quase todos os animais, não demandam sacrifícios prolongados, são facilmente alcançados, e em pouco tempo os gostos delicados desaparecem, e não se é mais capaz de outros prazeres senão dos mais grosseiros. O resultado desse geral estado de coisas é que todas as reuniões mundanas são apenas excitações sensuais mascaradas com pretextos diversos, música, representações teatrais, etc. O jovem que depois de uma soirée volta para seu modesto quarto de estudante chega com a imaginação carregada de perturbações. O contraste dessas luzes, dessas danças, dessas toaletes provocantes com seu pobre quarto de trabalho é mortal para a saúde do espírito. Não há impressão mais desanimadora para ele, pois nada o habituou a fazer a crítica desses pretensos prazeres. Ele não foi imbuído desta verdade que, cheio de forças e de ilusões, como está, não é capaz de ver as coisas como de fato são. Forja em todos os detalhes seu mundo exterior e as personagens que nele movimenta. E essa alucinação é tão viva que se interpõe entre ele e a realidade que ela oculta. Não é de espantar que, por contraste, sua vida tão calma, tão tranquila, tão livre, tão verdadeiramente feliz, pareça-lhe insuportavelmente monótona e triste. Jamais tentou esse pobre estudante entrar em si mesmo. Nada em sua educação anterior preveniu-o contra esses perigos. Muito ao contrário, a literatura contemporânea é quase toda uma glorificação do ato sexual. Se acreditarmos nos nossos romancistas, em muitos dos nossos poetas, a mais alta, a mais nobre finalidade que um ser humano pode almejar é a satisfação de um instinto que nos é comum com todos os animais. Não é do pensamento que devemos nos orgulhar, nem da ação, mas de uma necessidade fisiológica. Abre aspas. O que Carlyle execrava com mais intensidade em Thackeray é que ele representava o amor à maneira francesa, ocupando toda a nossa existência e sendo seu maior interesse, enquanto o amor, ao contrário, aquilo que se chama de amor, confina-se a um exíguo número de anos da vida do homem e que, mesmo nessa fração insignificante de tempo, não passa de um dos objetos com que o homem se preocupa, dentre uma multidão de objetos infinitamente mais importantes. A bem dizer, todo caso de amor é de uma tão miserável futilidade que numa época heróica ninguém se dava ao trabalho de pensar nisso, e muito menos de falar nisso. Fecha aspas. Citado pela senhora Carlyle. E Manzoni, abre aspas, estou entre os que dizem que não se deve falar de amor de forma a inclinar a alma dos leitores para essa paixão. O amor é necessário neste mundo e sempre existirá o bastante nele. Não é, portanto, muito útil dar-se ao trabalho de cultivá-lo, pois, querendo cultivá-lo, o que se faz é provocá-lo onde não havia necessidade. Há outros sentimentos de que a moral tem necessidade e que um escritor deve, segundo suas forças, incutir cada vez mais nas almas, como a piedade, o amor do próximo, a doçura, a indulgência, o espírito de sacrifício. Fecha aspas. As palavras de Carlyle e essas de Manzoni são as mais sensatas palavras que já foram escritas sobre esse assunto tão importante que é o amor. Além da tendência absurda da literatura popular, ou seja, no fim das contas, da literatura de segunda categoria, um grande número de sofismas está no ar, os quais desarmam antecipadamente o estudante em suas tentativas de autodomínio.
Esses sofismas são, na sua maior parte, da autoria de médicos. Eles os emitiram com esse tom dogmático que muitos deles utilizam quando afirmam como indubitáveis axiomas proposições resultantes de induções verdadeiramente infantis. Primeiro, citam o exemplo dos animais para provar pela série inteira a necessidade natural de exercer essas funções fisiológicas. Como se as largas intermitências dessa função, na maioria dos animais, não contestasse essa tese. E como se, por outro lado, não fosse precisamente a honra do homem saber libertar-se das necessidades puramente animais. O que é, aliás, uma necessidade a qual tantos homens souberam escapar. E não temos o direito de ficarmos estupefatos quando lemos na obra de um médico célebre que, abre aspas, o amor tem um lugar preponderante na vida? Quando se chega a uma certa idade e não se pode mais ter nenhuma esperança senão descer rapidamente a ladeira que leva à velhice, é que se reconhece que tudo é vaidade, salvo o amor, fecha aspas, o amor físico, bem entendido, pois não se trata de outra coisa neste capítulo. O amor físico, bem entendido, pois não se trata de outra coisa neste capítulo, como o conjunto das alegrias intelectuais e artísticas, o amor da natureza, os esforços para a melhoria dos pobres e dos deserdados da sociedade, o amor paterno, a caridade. Tudo isso não seria nada? E tudo isso poderia ser trocado por alguns instantes de um espasmo que nos é comum com quase todos os animais? Que o próprio Renan tenha pronunciado palavras semelhantes, nós o compreendemos, porque jamais esse grande estilista teve em seus estudos nenhuma preocupação humana. Seu otimismo tolo, sinal exterior de uma alma em última instância medíocre, não tem nada que repugne tais convicções. Mas que um médico, que todos os dias está em contato com a dor humana, que todos os dias vê pessoas morrerem, professe uma tal opinião, é de espantar. Mas, ainda uma vez, se isso fosse o fim supremo da vida humana, por que os amores senis nos parecem tão desprezíveis? E que seria a existência dos anciãos, colocado pelo tempo fora da humanidade, ou, como deveríamos dizer, da animalidade? Tais máximas são puramente insensatas e ignóbeis, digamo-lo francamente. E, além disso, denotam, nos que as afirmam, uma vida tão miserável, tão longe da realidade, que ficamos aturdidos ao encontrá-las em homens de ciência, que deveriam estar habituados com inferências sólidas. Examinemos toda a nossa existência. Examinemos a dos outros. Não é manifesto que, na grande maioria dos camponeses, dos trabalhadores, de todas as pessoas que vivem uma vida sadia, ativa, que não comem diariamente até a indigestão e não ficam 12 horas na cama, o amor não é, como disse Carlyle, senão um complemento? Sua parte não é muito restrita? Que o amor seja tudo para os ociosos, concedemos. Sabemos disso até porque se faz para eles jornais e livros destinados a estimulá-los. Mas como é duro o seu castigo! Na idade em que essas satisfações lhes são recusadas, a vida se descolore para eles e perde todo o interesse. Passam a exibir o grotesco e repugnante espetáculo de moleques impotentes. Que lamentável asserção declarar que não há para a velhice outras ocupações senão comprazer-se em imagens sensuais. Não vale 100 vezes mais, como fazia Cícero, felicitar-se por ter escapado à vassalagem das paixões e consagrar-se à política, à literatura, às artes, à ciência, à filosofia? Essa opinião estúpida de que o amor físico é tudo na vida é frequentemente acompanhada de sofismas tão monstruosos quanto ela. Declara-se que a castidade é nociva
à saúde. Não vemos, no entanto, que as ordens religiosas, onde a castidade é regra absoluta, sejam mais fecundas em doenças que os prostíbulos. Se fechássemos num quarto sem livros, sem possibilidade de trabalhar, um jovem homem, certamente a sugestão sensual poderia tornar-se irresistível e produzir uma grande perturbação, não na saúde, mas na inteligência. Mas, para um jovem ativo, enérgico, a sugestão jamais torna-se incoercível. Ainda uma vez, as transferências de fundos são possíveis, e o trabalho logo triunfa sobre o desejo. Por outro lado, os perigos da contingência, tão problemáticos, não são nada em comparação com as consequências do excesso contrário. Eu penso que pode haver um erro de tradução aqui, de digitação, na verdade. Poderia ser, por outro lado, os perigos da continência, tão problemáticos, não são nada em comparação com as consequências do excesso contrário. Quando somente em Paris há 2 hospitais para enfermidades dessa origem, quando a cada ano o número de pessoas atingidas de amolecimento da medula espinhal e da ataxia locomotora, em virtude de excessos, está aumentando, é pelo menos irrisório ver o autor de um enorme livro sobre higiene, de 1.500 páginas em 8º, proclamar que a continência prejudica a saúde. Não é evidente que o prazer venéreo é ruinoso e que, ao contrário, a continência dá ao organismo, à inteligência, um vigor, uma plenitude de energia admiráveis? Será que o meio de triunfar sobre nossos apetites consiste em ceder-lhes sempre? Os próprios principiantes em psicologia não sabem que o caráter essencial dos apetites, sejam eles quais forem, é uma espécie de insaciabilidade que se exaspera na mesma medida em que se cede a eles com mais facilidade? Curiosa maneira de reprimir a audácia do inimigo, bater em retirada logo que ele aparece. É, sobretudo, dar prova de uma total ignorância de si mesmo, esperar dominar seus apetites sexuais através de concessões. Aqui, ceder não é apaziguar, é exasperar. Para dominar a sensualidade, é preciso lutar contra ela por todos os meios. Mas deixemos essas teorias médicas. Não sejamos tão ingênuos, nem tão infantis, a ponto de não vermos nelas uma nova prova da radical insuficiência dos estudos lógicos, psicológicos e morais da maioria dos estudantes de medicina. É preciso lutar contra o desejo. É verdade que a vitória é difícil. Ela é o supremo triunfo do domínio de si mesmo. E quando se tem o costume de zombar da pureza de um jovem de 20 anos, quando se vê na libertinagem uma prova de virilidade, não é triste pensar na extraordinária inversão das coisas produzidas pela linguagem, pelas fórmulas prontas? A força das forças, a pura energia, a vontade liberta, vitoriosa, não será permanecer senhor de si mesmo na luta contra esse instinto tão poderoso? A virilidade está nisso, e não em outra coisa. Ela está no domínio de si mesmo. E a Igreja tem razão em ver na castidade a garantia suprema da energia da vontade, energia que, por seu turno, garante ao padre a possibilidade de todos os outros sacrifícios. Mas, se o triunfo é possível, ele não é fácil. Aqui, como em tudo, quanto mais desejável é a conquista, mais custa esforços e habilidade perseverante. Os remédios são vários, como o são as causas. É urgente primeiro combater as condições imediatamente predisponentes. Regrar vigorosamente o sono, deitando somente quando se está cansado e levantando logo depois de acordar. Evitar as camas muito macias, que convidam às longas preguiças da manhã. Se nossa vontade for muito fraca para lançar-nos fora da cama logo ao acordar,
é bom pedir a ajuda de alguém, sem receio de incumbi-lo dessa função, para que nos obrigue a levantar, apesar de nossos protestos. Ademais, o estudante deverá velar sobre sua alimentação, evitar os alimentos excitantes, o excesso de carnes, os vinhos generosos, que nada servem nessa idade. O mais seguro será escolher, longe da faculdade, um restaurante tranquilo, agradável, cheio de ar e de sol, e comer com frequência em casa pratos fáceis de preparar. Deverá evitar permanecer muito tempo sentado, manter em seu quarto uma atmosfera pura, uma temperatura moderada. Deverá sair a cada noite meditando sobre o trabalho do dia seguinte e continuar sua caminhada até se cansar. Depois deitará. Deverá impor-se esses passeios, não importando o clima. Como observa um humorista inglês, a chuva sempre cai muito mais forte e o tempo é sempre muito pior para quem olha para a rua através das vidraças de um apartamento do que para quem não teme sair. Mas não esqueçamos que, entre os jovens que têm um regime alimentar moderado e que seguem as leis de uma sadia higiene, as solicitações de ordem psicológica não são nem frequentes nem difíceis de recusar, e a luta contra a sensualidade seria fácil se os estímulos de origem intelectual e o prazer que sentem neles não trouxessem a sugestão física, o apoio de imagens precisas e de uma atenção benevolente. Já estudamos acima, demoradamente, as relações estreitas entre a inteligência e as paixões. A paixão é essencialmente cega, nada pode sem o auxílio da inteligência. Se consegue conquistar a cumplicidade desta, a paixão pode exacerbar-se e criar a seu favor um movimento torrencial de ideias e de sentimentos acessórios, ao qual não conseguem resistir nem as vontades fortemente aguerridas. Portanto, é preciso ter o cuidado de recusar-lhe o concurso do pensamento. Em regra geral, a luta direta contra a sensualidade é perigosa, e toda a atenção dada a ela, mesmo para combatê-la, fortifica-a. A coragem aqui é fugir. Lutar é manobrar. Atacar o inimigo frontalmente é correr para a derrota. Enquanto as grandes conquistas intelectuais fazem-se com um pensamento constante, as grandes conquistas sobre a sensualidade fazem-se não pensando nela jamais. É preciso evitar a todo preço a confluência das ideias com a tentação nascente. É preciso evitar a todo preço que despertem inadvertidamente as imagens sensuais que estão adormecidas no espírito. É preciso evitar a leitura de romances e, sobretudo, de livros e revistas obscenas. Há certas páginas de Diderot que equivalem à absorção de uma substância violentamente afrodisíaca. É preciso evitar figuras obscenas, mais perigosas ainda para a tranquilidade do espírito que as descrições. É preciso evitar as figuras obscenas, evitar ver figuras obscenas, mais perigosas ainda para a tranquilidade do espírito que as descrições. É preciso evitar a sociedade dos colegas libidinosos. É preciso prever as ocasiões até nos seus mínimos detalhes e não se deixar jamais surpreender pela tentação. No início, ela é um simples pensamento ainda sem força, que se insinua. Se nesse momento estamos atentos, nada mais fácil que expulsar a inoportuna. Mas se deixamos a imagem definir-se, se tivermos prazer em evocá-la e nos comprazemos nela, então já é tarde. Eis porque o soberano remédio é o trabalho do espírito. Quando o pensamento está fortemente ocupado, as tímidas solicitações da paixão são deixadas, impotentes, na entrada da consciência. Nenhuma audiência lhes é concedida. Elas só têm chance de entrar quando o espírito está vazio. É com efeito mais verdadeiro do que se pensa que a ociosidade é a mãe dos vícios.
Nos momentos de devaneio, ou no momento em que o espírito está desocupado, a tentação se introduz na consciência. A atenção, voltando-se para ela, fortifica-a, define-a. O despertar das recordações gravadas na memória opera-se paulatinamente, e o partido do animal sensual vai se organizando até o momento em que a vontade racional abdique, deixando campo livre às potências animais. Pode-se também dizer, sem medo de errar, que o preguiçoso, o ocioso, será com muita frequência vítima de sua sensualidade, não somente porque o vazio de seu pensamento deixa a consciência, de certa forma, aberta a sugestões sexuais, mas também porque um homem, um jovem sobretudo, tem necessidade de prazer, de comoções vívidas. E quando esse prazer, essas comoções, não provém do trabalho intelectual, das distrações sadias e robustas, é fatal que sejam solicitadas, mais enérgicas e mais violentas, dos hábitos viciosos e da intemperança. Por isso não basta ter o espírito ocupado para resistir às paixões sensuais. É preciso que essa ocupação traga consigo o prazer, a alegria do trabalho fecundo. O trabalho disperso, a atenção espalhada sobre vários objetos, como não traz consigo nenhuma alegria, mas ao contrário produz irritação, descontentamento consigo mesmo, é quase tão propício a provocar paixões quanto o próprio ócio. Somente o trabalho metódico, ordenado, dá ao pensamento um poderoso interesse, um interesse contínuo e durável. Dá a alegria que experimentam os turistas, ao fazer o trabalhador sentir sua própria energia e ver o cimo da montanha aproximar-se cada vez mais. Somente assim ele pode contrapor à invasão do pensamento pelas sugestões sexuais uma muralha de granito. Se a esse alegre trabalho acrescentamos hábitos enérgicos, e se soubermos procurar os prazeres que enumeramos acima, não resta, para estarmos seguros, senão dar às vagas aspirações que a puberdade desperta, as satisfações precisas. Nada é mais fácil, nessa feliz idade que vai dos 18 anos aos 25, que enamorar-se da natureza, das montanhas, dos bosques, do mar. Que amar apaixonadamente tudo aquilo que é belo, grande, reconfortante, belas artes, literatura, ciência, história, sem contar os novos horizontes que oferecem a devoção às ideias sociais. Como o jovem que cumprir esse programa será bem pago por seus esforços. Seu vigor aumentado, sua inteligência ampliada, sua sensibilidade nobremente cultivada dão-lhe uma existência digna de inveja. Os próprios fracassos, porque experimentará seu amargor, nada tirarão de sua dignidade viril. Saberá reerguer-se resolutamente e recomeçar a luta. A vitória completa é quase impossível, mas nesse combate, não ser vencido frequentemente e jamais aceitar suas derrotas passivamente, já é ser vitorioso. Parágrafo 4º. Mas temos que estudar mais detidamente as duas formas que toma a sensualidade na vida do estudante. Como já dissemos, a moralidade média dos estudantes é extremamente medíocre, e isso se deve ao fato de eles serem enviados sem vigilância nem direção para uma cidade grande. Também um grande número deles perde seu entusiasmo e sua vigorosa energia em amores inferiores. Ninguém os adverte disso. Aturdidos como estão, são incapazes por muito tempo de dissipar as ilusões ingênuas que servem de fundamento à sua concepção de vida de estudante. Ninguém os leva a refletir sobre seus prazeres, e por isso, só muito tarde é que chegam a suspeitar da parte preponderante que tem sobre seus amores a vaidade. Os colegas que vêm no restaurante não servem para esclarecê-los. Muitos deles têm amantes, e em parte porque eles mesmos estão equivocados, em parte por ostentação. Exageram as alegrias da sua situação, sem dar-se conta de que essas alegrias são bastante heteróclitas e custam muito caro.
São obrigados a viver na companhia de mulheres grosseiras e ininteligentes, cujos caprichos, tolices, mau humor e amor pelos gastos têm que suportar. E dão-lhes em troca um prazer material sem nenhuma felicidade. A maioria dos estudantes só tem amantes por pura vaidade, para poder vangloriar-se delas, para passear com elas. Só as têm para exibi-las, e não conseguiriam suportá-las 8 dias seguidos. Há uma ausência absoluta de crítica. Se o prazer material e as satisfações da vaidade são postos no prato de uma balança, deveriam colocar no outro as belas manhãs de bom e delicioso trabalho perdidas e substituídas por dias inteiros de mal-estar, de ruína física, de embrutecimento. Deveriam pôr nele as belas viagens totalmente perdidas, as dívidas contraídas, os arrependimentos da maturidade e todas as tristezas, todos os aviltamentos do tempo presente. Só há um remédio: fugir do perigo. E, se é tarde demais, romper resolutamente, mudar de ambiente, abandonar os colegas que exercem má influência, se for preciso, mudar de quarto ou mesmo de bairro. É necessário adotar em pensamento, em palavras e obras, uma vida contrária à que nos pesa e, sobretudo, é necessário fazer de todos os prazeres provindos da frequentação das mulheres de estudantes um exame crítico impiedoso. Se o estudante aplicasse por 15 dias um bom método de avaliação a esses amores passageiros, se a cada dia anotasse, depois de um exame profundo, em uma coluna os prazeres e em outras os aborrecimentos, ficaria estupefato com o resultado. Ficaria ainda mais se a cada noite, ou melhor, a cada par de horas, observasse seu estado de alma. Começaria a se dar conta da extraordinária ilusão que falsifica a totalidade de cada dia, de cada mês, e que lhe faz crer que se diverte, ou se divertiu, quando cada instante do dia tomado em si mesmo é antes um instante de tédio, de desgosto, ou, no melhor dos casos, de indiferença. O erro deve-se a um curioso fenômeno de autossugestão que esconde a recordação da realidade e substitui-lhe por uma recordação inventada e mentirosa. Essa pseudo-recordação é um estado completamente imaginado, que, de acordo com nossa ingênua ilusão, deveria ter existido, mas que não esteve um só instante presente na consciência. Nosso poder de ilusão sob esse aspecto é mesmo tão grande que com frequência não prestamos nenhuma atenção ao estado presente, real de nossa alma, porque esse estado real não se encaixa com o que acreditamos que ele deveria ser. Muito bem. Em ninguém essa ilusão é mais forte, nem mais deplorável, que no estudante no momento em que avalia os prazeres que dão às mulheres. Repetimos, a quase totalidade dos prazeres passados com esses pobres cérebros abarrotados de ideias grosseiras e estúpidas, cheios de caprichos insuportáveis, é em si mesma desagradável, e a soma desses momentos desagradáveis, sob a influência da vaidade, transforma-se numa recordação agradável. Não se percebe, nem temamos repeti-lo, nem o tempo desperdiçado, nem o dinheiro tolamente gasto, nem a ruína intelectual que decorre dos excessos. Não se reflete nas alegrias sacrificadas, nos museus que se poderia visitar, nas leituras elevadas que poderiam ter sido feitas. Esquece-se o sacrifício das conversações inteligentes, dos passeios com os bons amigos. Não se pensa que o desgosto subsequente às orgias é uma das coisas mais tristes da existência e uma das mais desprezíveis. Não se pensa que se deixou de visitar nas férias os Alpes, ou os Pirineus, ou a Bretanha. Esquece-se que, pelo preço de algumas noites de embrutecimento, se poderia fazer uma viagem à Bélgica, à Holanda, ou às margens do Reno, ou à Itália.
Não se pensa nessas adoráveis safras de recordações que os viajantes recolhem nas memórias dos 20 anos, recordações que são mais tarde ruminadas e que encantam os dias de tristeza e as provações ingratas. O que é assim desperdiçado são os belos livros de arte, os livros de viagem, as gravuras, os quadros, etc. Os fiéis companheiros de uma vida inteira, que se poderia ter à mão durante as longas noites de inverno e que não se granjeou. A própria vaidade, satisfeita por essa necessidade de se vangloriar, é de uma qualidade muito inferior. Não vale certamente o orgulho dos sucessos que vem do trabalho, nem mesmo as 1000 vaidades excusáveis do estudante gabola que mostra seus modestos tesouros artísticos ou que conta suas viagens. A vida do estudante que se diverte é, portanto, uma vida deploravelmente monótona, deploravelmente estéril e, mais do que tudo, estúpida. Estúpida a ponto de ser repulsiva. Parágrafo 5º. As consequências sociais da prostituição são muito lamentáveis. Essa vida tão triste, denominada sem dúvida por antífrase de vida fácil, prepara muito bem o jovem para uma moral escusa e muitas vezes para que se deixe levar por sentimentos de extrema crueldade. Enfim, os perigos que ameaçam o estudante são tão grandes e tão durável é o efeito dos desperdícios de dinheiro e de tempo sobre os anos seguintes que por todos esses motivos reunidos, nenhum jovem de coração hesitará em voltar a si e a tomar boas resoluções. Mas há uma outra forma de sensualidade que devemos abordar sem falsos pudores e cujos efeitos devastadores, por serem mais ocultos, não são menos lamentáveis. Trata-se de um vício que não tem em si mesmo nada de sedutor, tanto que nenhuma questão de vaidade pode falsear a estimação dos prazeres ignóbeis que lhe proporciona. Ele é pura e simplesmente um vício, e um vício vergonhoso, que é sempre escondido. É manifestamente uma tara. Constitui um caso patológico claro, e só se cai nele deplorando ter caído. Todas essas razões fazem com que seu tratamento seja simples e a cura certa. Nenhum sofisma consegue encobrir a feiura desse hábito deplorável. É certo que o infeliz que sofre dessa nevrose fica encerrado em suas próprias sensações, sem o acréscimo de outros sentimentos. É o que torna a luta, não diria fácil, mas possível. Aqui ainda não é preciso muita coisa. É possível operar transformações de fundo e inscrever numa outra coluna do orçamento o excedente de forças. Todo o mal vem da imaginação. Se o sujeito for prudente, quando surge uma sugestão na consciência e ele já se sente subjugado por ela, que saia, busque companhia, oponha-se a trabalhar com energia. Aqui, sobretudo a luta direta, é perigosa, e é fugindo que se alcança a vitória. É preciso seguir caminhando, como se faz quando os cães latem, e eles latem mais tempo quando se presta atenção aos seus latidos. Se o sucesso absoluto é impossível, é preciso ao menos esforçar-se por tornar as quedas o mais raras possível e fazer um esforço para esparçá-las. Se o sucesso absoluto é impossível, é preciso ao menos esforçar-se por tornar as quedas o mais raras possível e fazer um esforço para esparçá-las. Acrescentemos que a grande causa desse vício é ainda o vazio do espírito, que deixa toda a força às sugestões e a ausência de excitações sadias e vigorosas. O grande remédio é, portanto, uma vez mais, o trabalho metódico, ou seja, fecundo e alegre,
e uma vida rica em prazeres ativos e enérgicos.